divisão. E eu tinha visto claramente que meu ciclo naquele momento de construir um time que estava na segunda divisão do Mineiro e chegar na primeira divisão do Brasileiro, passando por um título de Série C de Campeonato Brasileiro, passando pelo retorno para a primeira divisão do Mineiro, e uma reconstrução de um time que tinha uma dificuldade de estrutura e hoje tem uma estrutura que ainda está lá, muito boa. E eu saí daquele projeto para esperar alguma coisa, e aquela dificuldade até um dia o Gilvan me disse, o presidente do Cruzeiro, falou: sabe por que eu te contratei? Porque o América, ele é rival do Cruzeiro. O Cruzeiro vê o América como um rival, mas o América vê o Cruzeiro muito como um rival, né? Uma proporção muito grande. Sabe por que eu te contratei? Eu vou te falar por que eu te contratei. Eu nunca falei pra ninguém. Eu falei: por quê, presidente? Porque você estava vindo do América e tudo, né? E o Maluf tinha saído do Cruzeiro e ido pro Atlético. O Dimas, que estava lá já tinha 2 anos, foi vice-campeão brasileiro, saiu. E eu te contratei porque o América tem 9 presidentes. E os 9 presidentes me ligaram e pediram para te contratar. Eu falei: se é o meu rival e os 9 que estavam lá e ele saiu de lá me ligaram, eu tenho que dar uma chance para esse menino. Ele falava, esse menino. E eu sou muito grato, acho que deu muito certo. E a gente fez um ciclo ali de 2 anos e 10 meses maravilhosos, coroados com títulos, com muita coisa boa. Muito grato ao presidente Gilvan e a todos do Cruzeiro. E aí depois eu vim para o Palmeiras, Deus abriu essa porta e muito feliz aqui. Ô Alexandre, você começou na América, foram 7 anos na América, mas aonde você ficou conhecido, mesmo onde o público do futebol começou a te conhecer, foi no Cruzeiro. Então, eu fui atrás de uma pessoa lá em Minas, onde tudo começou com você. Sim. Então, olha quem eu fui buscar para te dar um alô, pra você contar um pouco como é que foi essa história aí. Vamos ver quem quer falar com o Alexandre Matos, vamos lá. Grande Alexandre, um abraço. É um prazer poder falar um pouquinho de você. Eu me sinto até muito confortável e à vontade para isso, já que a gente teve uma relação profissional de mais de 3 anos e foi muito saudável, muito respeitosa e muito produtiva também. Eu acho você um ótimo profissional, dinâmico, comprometido e também porque me deu total autonomia de trabalho. Desejo muita sorte, que você consiga realizar todos os seus sonhos. Marcelo é um amigo, né? Marcelo, eu já conheci o Marcelo, lá de Minas, de Belo Horizonte, ele é de Belo Horizonte, eu também. Já conhecia a família dele. E quando a gente tomou a decisão de contratar o Marcelo, que depois foi uma decisão acertada, mas naquele momento com muita dificuldade de entendimento das pessoas, né? Hoje é fácil falar do Marcelo, aliás, o Marcelo está fazendo falta pro futebol, né, brasileiro. Daqui a pouquinho alguém vai ter essa luz aí de dar uma oportunidade novamente ao Marcelo. Mas naquele momento o Marcelo chegando no Cruzeiro, o Cruzeiro vivendo um momento aí de dificuldade depois de muitos anos, o rival muito bem, vice-campeão brasileiro e tudo. Marcelo chegou numa dificuldade imensa e conseguiu, através de uma competência enorme dele, da comissão técnica, dos jogadores, brilhar, e brilhou bastante. Marcelo jogou muitos anos no rival do Cruzeiro, teve a sua história lá e conseguiu um grande profissional e um grande amigo que eu tenho o prazer de ter conhecido no futebol. Ô Alexandre, por que o Marcelo Oliveira do Palmeiras, mesmo tendo ganhado uma Copa do Brasil, você achou que foram justas as críticas para ele? Eu não entendi, pô, o treinador foi campeão da Copa do Brasil, aí muita gente criticava ele, o time dá chutão pra frente. Pô, mas o Marcelo Oliveira foi bem no Curitiba, bicampeão no Cruzeiro, campeão no Palmeiras. E aí, por que ele foi mandado embora no meio lá, no começo da Libertadores? São 5 finais de Copa do Brasil seguidas, né? Teve agora com o Atlético de novo. Eu acho que uma saída de treinador, seja ela qual for, e essa foi muito dolorosa para mim, porque são muitos anos com o Marcelo e conseguimos muitas coisas boas juntos no Cruzeiro e no Palmeiras também, né? Ela é uma perda, uma tristeza para um dirigente. Isso mostra que o caminho não estava correto, né? Se não estava correto, estava errado. Então,
Eu acho que envolve muita coisa, e muitas dessas coisas são internas, mas você quis mandar ele embora? Era uma Marcelo decisão chegou, uma decisão minha também, obviamente que a gente respeita e tem o presidente confiava em mim, mas minha também, assumo, inclusive fiz questão de comunicar isso a ele. Como disse, é um amigo, fomos felizes inclusive no Palmeiras também, num ano difícil, um ano de remodelar tudo, de trocar muito, de ter que mexer demais, e quando você mexe mais no futebol tem um preço. E mesmo assim o Marcelo foi fundamental, assim como várias pessoas, a gente conseguiu ainda conquistar alguma coisa. Então assim, o ambiente não estava mais propício, eu acho que uma série de fatores que fizeram com que a gente tomasse essa decisão de certa forma até boa para o Marcelo também, que seguiu um novo projeto no Atlético, foi bem no Atlético, brigou no campeonato buscando o sonho de título até faltando 5, 6 rodadas e foi vice-campeão da Copa do Brasil. Então acho que merecia até uma sequência, mas aí não cabe a mim avaliar, mas eu acho que é um grande profissional, o futebol daqui a pouquinho vai abrir as portas para ele. Contratar é mais fácil, é um momento de alegria, de negociação, e vamos mandar embora. Ainda mais um cara como o Marcelo, que foi bicampeão com você no Cruzeiro, que se também você está no Palmeiras hoje, sim, tem muito do Marcelo Oliveira e do Cruzeiro. Se o Cruzeiro naquele time não tivesse sido bicampeão, porque a verdade seja dita, ninguém dava nada pro Cruzeiro. Sim. No primeiro título ninguém dava nada. Sim. Você perguntava, se você questionava ali, todos os jornalistas aí, esportivos, ninguém falava, olha, o Cruzeiro vai chegar entre os 4. Não. Time de refúgio, é mentira? Não. Então é graças ao Marcelo também. Sim, eu vou te falar uma coisa. Primeiro, gestor, e no meu caso, muitas pessoas acham que é contratação e ponto. Não é, eu não sou diretor de contratação. Uma gestão, ela envolve a gestão de pessoas e processos. Tem uns processos administrativos que você diariamente envolve nisso, com financeiro, com jurídico, com RH, com segurança, com logística. Estou citando aqui alguns que vieram na minha cabeça, mas são várias pessoas, vários departamentos que o gestor tem que diariamente estar todo mundo muito alinhado para que as coisas funcionem bem no futebol. E a gestão de pessoas. Pessoas você pega de todos os funcionários até os jogadores e a comissão técnica. A grande capacidade de um grande gestor é fazer aquilo tudo funcionar de maneira harmoniosa e o ambiente ser muito bom. As pessoas que falavam do Cruzeiro não tinham essa capacidade porque não conheciam o ambiente do Cruzeiro. O ambiente faz muita diferença hoje em dia. Salário em dia é obrigação, tem que ter. Se não tiver, não vai ganhar nada mesmo, não tem possibilidade nenhuma de fazer coisas boas. Estrutura tem que ter. Se não tiver, também tem uma dificuldade. Disse isso muito ao Paulo Nobre e agora nosso presidente Maurício. Os títulos entram para a história, mas o legado, aquilo que realmente vai ser bom para o clube, é a estrutura que nós fizemos agora há pouco tempo, está maravilhosa. Então, assim, isso é obrigação. Estrutura, salário em dia, condição de treinamento, isso é obrigação. Ter capacidade de investimento, isso o clube tem que se virar, tem que se arrumar e tem que saber explorar, sabendo aonde ele quer, o tamanho que ele quer ser. Agora, o ambiente, isso é o forte, isso tem que ser bom. Esse ambiente que você tem que cuidar. Se você tem um ambiente, tem todas essas coisas, você tem possibilidade de conquistar alguma coisa. Isso funcionou no Cruzeiro e está funcionando. Por falar em ambiente, quando você chegou no Palmeiras, todo mundo falava que o Palmeiras tinha que montar um time totalmente novo. Era o que eu ouvia. Até porque aquele time do ano do centenário do Palmeiras era uma desgraça. Era uma desgraça. Talvez, se não o pior, um dos piores times da história do Palmeiras, que não caiu por pouco. E aí todo mundo falava, tem que montar um time novo. Aí você foi contratado. E aí você contratou 25 jogadores. No primeiro ano, sim. E aí, é lógico que não deu certo logo de cara. Óbvio, você está montando um time. Não vamos falar que não deu certo. Depois de 8, 7 anos, chegamos na final do Paulista. Não, sim, né? mas a galera... Tivemos as dificuldades e oscilação normais que todo projeto novo acontece. Mas a galera cobra título, né? Você sabe, não tem jeito. Como é que você, naquele começo lá, como é que você... administrou aquela pressão? Os caras falam, pô, esse Alexandre Matos tá de sacanagem, contratando Deus e o mundo, aí manda embora porque esse não serviu, e não sei o quê. Como é que foi? Você naquele começo ali, naquela turbulência, você se espantou muito com a cornetada? Porque o Palmeiras é famoso na cornetada.
na pressão interna, eu acho, na cobrança? Eu vejo assim, posso falar, foi um projeto muito parecido com aquilo que tinha acontecido em Minas no Cruzeiro. Eram dois gigantes que, num determinado momento, coincidiu com a minha chegada, precisava ter uma remodelagem muito forte, porque precisava resgatar a autoestima da massa. Clube grande você tem que movimentar mais. Como é que você movimenta a massa? Não adianta ter o Allianz Parque lindo. No caso do Cruzeiro, o Mineirão estava abrindo. Não adianta ter o Mineirão lindo. Você tem que ter time forte, competitivo. O futebol ele tem muito sonho. Eu brinco muito, eu vendo muito sonho para jogador, para vir trabalhar no Palmeiras. Eu vendo muito sonho para torcedor, quando você monta um time forte. O cara tem que sonhar. Pô, esse time pode ser campeão brasileiro. E isso move o coração dele, isso faz com que ele seja sócio, que ele vá a campo, que ele leve o filho, que ele convida um amigo, e as pessoas se envolveram. A gente tem que envolver isso, não tem jeito. E isso foi muito bem feito no Cruzeiro e aqui. E no Palmeiras, especificamente, quando eu recebi o convite, sabia da dificuldade enorme que o Palmeiras tem. O Palmeiras é conhecido fora como um clube muito difícil politicamente, e eu, na verdade, o futebol está muito blindado, que é uma virtude muito forte da administração, que está conseguindo fazer isso, né? Entendeu que precisa se blindar aquilo ali para as coisas andarem. O Palmeiras é conhecido, a gente sabe da exposição da mídia em São Paulo, que é muito forte, muito forte. E em cima do Palmeiras também tem essa força muito, muito grande. Eu acho que o Palmeiras precisava mudar, mas não mudar não é só o nome dos jogadores, mudar de acreditar o tamanho que é. Eu vim para o Palmeiras sabendo o tamanho que é o Palmeiras, mas as pessoas tinham esquecido o que era, o que representava. O gigante estava adormecido? Aquilo ali. Então, você precisava mostrar de novo. Então, como é que você vai fazer? Presidente, tudo bem, o que o senhor quer? Quer ter possibilidade gratuita? Tem que mudar. Isso aqui não dá. O que ninguém fala é que saíram 33 jogadores para vir 25. É óbvio, quando você contrata 25, você erra pra caramba também. Eu não quero contratar 25 jogadores. O momento fez aquilo. Hoje o Palmeiras não precisa contratar 25 jogadores. O Palmeiras precisa de 4, 5, 6. Depende se tem orçamento, depende se alguém saiu, se alguém machucou. Então, assim, naquele momento o Palmeiras precisava dar uma cara nova, tentando o máximo possível qualidade. Mas em alguns momentos precisava ter uma quantidade mesmo. Era o que necessário. Porque não tinha. Dos 33 que saíram, cheguei no Palmeiras, o Palmeiras tinha 7, 8 jogadores que iriam ficar. Então a gente precisava realmente reformular aquilo, sabendo que ia ter uma oscilação, sabendo que íamos cometer erros. Mas aí houve um trabalho muito bem feito pelo Oswaldo naquele momento, entendeu. Alguns jogadores compraram a ideia. Quando a gente buscou o Dudu, por exemplo, o mercado abriu novamente para o Palmeiras. O mercado tinha esquecido um pouquinho do Palmeiras. A gente pode falar AD, DD, antes do Dudu, depois do Dudu. O Palmeiras mudou de patamar naquela contratação? Eu acho que o mercado enxergou novamente o Palmeiras, enxergou, ali tem um negócio diferente agora. E a gente precisava fazer isso, deu certo. A partir dali, vários jogadores começaram a se interessar a vir para o Palmeiras. Se você pegar aí 90% dos caras que estão lá, pergunta para eles, algum momento, alguns iam falar assim, olha, o Palmeiras é um grande clube. Mas, sinceramente, não estava pensando nessa possibilidade. Deixa eu te interromper. O Dudu estava certo com o Corinthians, o presidente do Cruzeiro na época, o Mário Gomes, deu uma pipocada. Estava certo com o São Paulo, de repente ele foi anunciado no Palmeiras. É esse teu esquema agressivo? O que você fez? Conta! Conta hoje? É uma curiosidade que eu tenho e que a torcida do Palmeiras tem. Você sabe, o Dudu... O que você falou? Foi só o dinheiro? Não, o dinheiro é importantíssimo, mas você não consegue fazer as coisas só com dinheiro. Se você não mostrar, vender sonhos, se você não colocar coração no negócio, principalmente no esporte, você não tem possibilidade nenhuma de conquistar êxito, em nada. Em buscar jogador, em conseguir títulos, em fazer um trabalho sério. Você tem que entender que você mexe com paixão. O torcedor é paixão pura e é o meu consumidor. E os jogadores também. E o que você falou pro Dudu? O jogador, não, o Dudu, primeiro, ele teve a visão, o mérito de acreditar naquilo que ninguém acreditava. A verdade é essa. Naquele momento, um jogador como o Dudu, que tinha possibilidade de disputar Libertadores pelo Corinthians, que tinha possibilidade de disputar Libertadores pelo São Paulo, se não me engano, São Paulo vice-campeão brasileiro. Foi porque eu estava no Cruzeiro, eu ganhei, o São Paulo foi vice.
disputar, o Grêmio querendo ficar com ele ainda. Mais 2, 3 clubes, não me recordo ainda. Possibilidade de jogar fora novamente, que ele já jogou, voltou, mas ele queria ficar aqui. E ele escutar o Palmeiras, ele teve essa virtude, opa, deixa eu escutar, ver o que é, né? O que aconteceu, sem tirar nem pôr. Tava indo trabalhar uma sexta-feira pro Palmeiras, como ia, motorista me buscando, nem conhecia que São Paulo mesmo, assim, né? E na rádio tava lá, não lembro o programa, um desses programas de esporte. O Dudu vai pro Corinthians, o Dudu vai pro São Paulo, o Dudu vai pro Corinthians, o Dudu vai pro São Paulo. Eu falei, pô, vamos acabar com essa palhaçada aqui, deixa eu fazer uma loucura aqui. Peguei o telefone, liguei pro empresário dele, Bruno Paiva, grande pessoa séria, filho correta. Do nosso saudoso Mário Sérgio. Pô, um cara super do bem. Liguei, o Bruno, como é que tá esse negócio do Dudu? Pois é, pô, tá fechado o Corinthians, São Paulo entrou, pô, tô um pouco meio sem saber, porque o São Paulo foi direto lá, o Corinthians ia fazer, não vai mais. Falei assim, você me dá meia hora, cara, vamos trazer esse cara pra cá. Pô, foi do nada? Do nada. Você tá louco? Pô, será que ele vai? Liga pro Dudu, tô indo pro seu escritório, liga pro Dudu, deixa eu falar com ele. E foi assim, liguei, cheguei lá, o que é o negócio? Tá aqui, o contrato é esse. Falei, não, isso aqui tudo tá resolvido, não vamos nem discutir. É isso aqui, luvas, isso aqui, salário, isso aqui, comissão. Vamos fazer e o Dudu, vamos ligar pra ele. Porra, era a mesma grana do São Paulo e do Corinthians? Mesmo, sem pôr nem tirar, vamos fazer. O contrato estava pronto, tanto do clube quanto do jogador. E aí ficou aquela vai, não vai, e aí sim o poder, aí sim, de vender sonho. Dudu, aqui você é a estrela, meu amigo, aqui você vai pra seleção, aqui você vai ganhar título. É gostoso falar isso hoje, né, porque tudo aconteceu, né, até tá na seleção. Mas naquele momento, ele acreditar e você vender isso, e o Bruno Paiva também acreditar, e a família do Dudu acreditar, e ele acreditar, e ele apertar minha mão, e ele falou, olha, o São Paulo tá me esperando amanhã, eu tenho que falar alguma coisa com eles. Cara, você não vai arrepender. E ele apertar minha mão e ser firme, e chegar domingo, 7 horas da manhã, chegar o contrato assinado, eu acho que é por isso que ele tá nesse sucesso todo. Quer dizer, eu entendi bem, ou você tava no carro, ouviu o rádio e em 30 minutos você contratou o Dudu? Não, fui no escritório e a gente foi... Mas eu acho que foi um conjunto de coisas. Acho que o Corinthians, que não entendi direito, ele tinha acertado com o Dudu, mas não tinha acertado com o clube, ou ia acertar com o clube, ou tinha desistido de acertar com o clube. O São Paulo, que foi no clube, chateou um pouquinho o representante. Foi um conjunto de coisas e a gente entrou no meio e resolveu tudo. Você ligou para o Paulo Nobre e falou, posso ir lá contratar o Dudu? Ele falou, pode? Então, eu estava conhecendo um pouquinho o Palmeiras, né? A gente chegando agora. Pô, se vazar isso aqui, acaba o negócio em 1 minuto, né? Não podia... na verdade, o Paulo, eu liguei para ele depois, à noite, falando que precisava conversar com ele. Falei, ó, tá aqui, tá pronto, vamos fazer. Ele fecha o olho, vamos fazer. Precisamos mudar um pouquinho disso, precisamos mudar a chavinha, precisamos mostrar que o Palmeiras existe, precisamos mostrar que o Palmeiras é forte, que o Palmeiras está pensando grande, que o Palmeiras vai lutar, vai contratar grandes jogadores, precisamos disso tudo. Ele na mesma hora aceitou, falou, faz. Será que vai? Eu falei, vai, só tem um compromisso comigo, não fala pra ninguém, nem pra sua mulher, não fala pra ninguém, se vazar, ferrou o negócio. Não vamos falar pra ninguém, realmente não falou, o negócio até que foi uma surpresa, né? Ninguém esperava, né? Quando saiu a notícia, ninguém esperava, foi da noite pro dia, ninguém esperava. E deu muito certo, eu acho que o Dudu merece todo esse sucesso, passou momentos difíceis, inclusive dentro do Palmeiras, nós nos abraçamos nos momentos difíceis dele, hoje está na seleção, muito justo, e eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para conquistar aqui antes de um outro passo na vida dele, mas nesse momento ele vai ficar com a gente, vai conquistar muita coisa. O Dudu não sai do Palmeiras esse ano? Essa agora tem uma proposta do Besiktas? Não tem, e a nossa ideia não é só o Dudu, a nossa ideia é manter aquilo que foi muito difícil de se construir, né? Então o Palmeiras, graças a toda uma gestão séria, correta, e graças aos nossos patrocinadores também, o Palmeiras hoje ele pode tranquilamente sobreviver sem vender ninguém. Até porque a nossa torcida, e aí importante, o nosso sócio torcedor e a nossa torcida que vai a campo, jogamos agora com 22 mil pessoas no Campeonato Paulista, um Mirassol, e assim, a nossa torcida em a campo e o nosso sócio torcedor forte, juntando com nossos patrocinadores, nos possibilita dizer que hoje não dependemos de ver. É óbvio que a gente também não pode ser irresponsável. Se chega uma coisa fora da realidade, mas tem que ser uma coisa fora da realidade. Para convencer o Palmeiras hoje,
Tem que ser realmente uma coisa muito fora da realidade. O Dudu acabou de renovar o contrato, não tem 30 dias. Vai até? O Dudu tinha 2 anos, agora tem 4. Não tem. Renovamos, ele está feliz, o Palmeiras está feliz. E volta a insistir, não é só o Dudu. Pode acontecer alguma coisa? Claro que pode. Se for uma coisa monstruosa para o Palmeiras, monstruosa para o jogador, que beira a irresponsabilidade, nós vamos tentar fazer, por exemplo, igual o Gabriel, né, que a gente vendeu, porque tinha que fazer mesmo, não tinha jeito, não queríamos, mas tinha que ser feito, e entregou depois. Mas o caso do Dudu e de outros, o Palmeiras está muito consciente, muito forte para manter todo mundo, para ver se a gente consegue buscar o principal, que são as vitórias. Então o torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo que pelo menos até o final do ano ele não sai. A ideia é essa, só se for coisa fora de responsabilidade. E sinceramente não acredito que da Turquia, não só o Besiktas ou qualquer outro, vai poder ter esse poder de convencimento com o Palmeiras e com o Dudu. Ô Alexandre, você vendeu um sonho pro Dudu. Essa história do Dudu é espetacular. Mas eu quero que você conte... Coça não, menino. Eu quero que você conte que sonho você vendeu pra esse cara aqui, ó. Roda aí, vamos ver quem quer falar com o Alexandre Matos. Fazendo esse vídeo aí pra falar do nosso Alexandre Mitos. O cara que me trouxe pro Palmeiras, o cara que confiou no meu trabalho. Não somente eu. É muito fácil falar de um cara que é super simples, que é super profissional e, sobretudo, é um cara super amigo, né? Eu acho que ele fez de um Palmeiras hoje uma família. É o cara que é responsável direto aí por essa estrutura que o Palmeiras tem hoje, né? Então, acho que o Palmeiras deve muito ao Alexandre Mitos, nós jogadores devemos muito a ele, e é um cara que cobra na hora que tem que cobrar, né? Eu sou um fanzaço do Alexandre e para mim não é muito difícil escolher essas palavras para dizer dele, porque realmente é um cara sensacional. Eu espero que a gente possa trabalhar aí muitos anos juntos, espero que o Palmeiras possa ter esse diferencial dentro do clube por muitos anos, porque realmente é um cara vencedor. Foi assim no Cruzeiro, foi assim no Palmeiras, e espero que continue sendo assim por muitos anos. Alexandre, que Deus te abençoe. Valeu, tamo junto. Você sabe, como é que você trouxe o Pitbull? Isso aí vale mais do que qualquer dinheiro, e é o que ele disse, né? Se realmente o Felipe, a gente sabe que não fala nada que não seja verdade aquilo que ele pensa. Se a gente vê que tem essa família, isso nos orgulha muito, que é o que a gente faz o dia inteiro, né? A gente lidar de fazer as coisas do bem. Eu tô vendo que ele te emocionou. Emocionou porque, principalmente por tudo que envolveu o Felipe, vamos falar 2 aqui, o Felipe e o Michel. Hoje o Felipe está jogando muita bola, indiscutível que ele está jogando. Mas quando você vai ter a convicção de contratar ele, e uma forte corrente de o Felipe, cuidado, Felipe isso, o Michel Bastos, cuidado, Michel Bastos não sei o quê. Tô falando dos 2 que foram mais polêmicos, vamos dizer assim, né? Acho que a gente tem que ter convicção, olhar no olho e falar a verdade, e sentir realmente o que a pessoa transmite. O Felipe é um cara do bem, um cara que transmite necessidade de vitória, necessidade de pensar grande. Ele está contaminando tudo com esse espírito dele, esse jeito dele que ele construiu de falar as coisas verdadeiras, de confrontar. Ele sabe que tem um preço, que paga algumas coisas do tipo: o Felipe roubou uma bola e gritou com um cara dentro de campo. Deixa eu te falar uma coisa muito natural, se tiver como aí produção aí, só colocar a final do Campeonato Paulista, quando o Dudu erra o pênalti, o Ricardo Oliveira vai lá e na cara dele. Só colocar aí, ano passado, quando o Gabriel Jesus teve uma disputa com o Leandro Donizete lá no Independência, o Robinho, no Dudu, ninguém falou nada, mas por que fala tanto do Felipe, né? Falar, o Felipe comemorou o carrinho, né? Aquilo ali transmite, inibe o adversário, então é o jeito dele, mas ninguém fala quando o David Braz joga uma bola pra fora e ninguém fala que o Gabriel trabalhou com a gente, tá no Corinthians hoje, sabe? Por quê? Porque ele tem esse jeitão dele, mas ele é um cara espetacular, cara que vai nos ajudar bastante, cara que quer vencer. O Michel
Michel, em 2014, eu tinha contratado o Michel pro Cruzeiro, em 2014. E aí o Egídio, que hoje está com a gente aqui, tinha sido vendido para a Ucrânia. E aí 2 dias depois, a guerra explodiu na Ucrânia. E o Egídio não quis ir. E o Michel ia pro Cruzeiro. E aí eu tive que ligar pro Michel, cara, vou ficar te devendo, mas eu não posso trazer. Eu tenho muito jogador. O Egídio ia, agora não vai mais. Eu não posso trazer. Ele falou, porra, eu tenho uma proposta em São Paulo. Ele falou, cara, se o seu coração tá mandando, pode ir, mas eu não posso trazer agora. Mas um dia você vai trabalhar comigo. Falei tinha essa coisa aí? Falei com ele, um dia você vai trabalhar comigo. Você é um puta profissional. Até puxei a orelha dele, né? O São Paulo tava meio devagar. Na hora que ele entrou lá, o time incomodou o Cruzeiro lá, que a gente foi campeão, mas o São Paulo chegou com Kaká, Michel, Kardec, não sei o quê. Incomodou bastante. Mas eu falei isso pra ele, eu tinha essa dívida com ele. E conheço o homem que é o Michel. O que aconteceu lá atrás, por que aconteceu, o que faltou, quem errou, isso não importa. Todo mundo conhece o Michel jogando bola. Se ele vai jogar bem ou mal, isso faz parte de todos, né? Nem sempre a gente acerta, nem sempre está no momento bom. Jogar bem ou mal não, mas coração, vontade, ser um companheiro, ser bacana com os companheiros, respeitar normas, eu não tinha dúvida que isso aí não existe. Mas ele jogar bem ou mal, uma outra situação pode acontecer. A gente espera que ele jogue bem, ele é um puta jogador e vai jogar bem como está jogando. Mas a gente envolver isso nessa família aí que o Felipe falou, é o nosso orgulho. E é isso que a gente, mas fica muito agora conta, como é que foi a contratação do Felipe Melo? O Felipe, assim... Quem deu a ideia? Foi você também? Não, o Felipe, na verdade não. O Felipe, o empresário, me ligou. Eu já vinha conversando no mercado, olha, preciso mudar um pouquinho o perfil. Se tiver algum jogador aí... Porque o ano passado a gente teve uma dificuldade na Libertadores, né? Não classificamos nem na primeira fase. Um ótimo time, ótimos jogadores, mas precisa de um perfil um pouquinho diferente. E aí um empresário me ligou e falou, olha, eu tenho um nome. Eu falei, quem? Felipe Melo. Eu falei, mas ele sai, né? Eu vi o jogo dele semana passada, na Inter. Olha, ele tá querendo voltar, tem uma situação lá do fair play lá, que a Inter, não sei o quê. Eu falei, traz pra mim, eu vou conversar aqui com o presidente. E aí ele trouxe, conversei com o presidente Maurício. O presidente Maurício rapidamente falou, pô, sim, precisamos desse perfil, precisamos mudar realmente. Expliquei para ele a minha ideia, precisamos mudar um pouquinho o perfil, para a gente ter temos a competição que é o nosso sonho grande, não desfazendo as outras. Quero ganhar o Paulista, queremos ganhar o Paulista, queremos ganhar o Brasileiro, queremos ganhar a Copa do Brasil, queremos fazer o melhor em tudo. Mas a Libertadores é um sonho mesmo. E precisamos mudar um pouquinho o perfil. O presidente Maurício rapidamente disse sim. E aí a gente foi se entendendo financeiramente. Felipe deu uma vontade enorme de Você teve com ele pessoalmente ou por celular? Por telefone, ele estava na Itália jogando. E aí o que você vendeu para ele? Não, assim, Felipe, quer voltar? Quero. E ele foi fundamental, porque ele é um cara inteligentíssimo, né? Ele buscou as informações no Brasil do Palmeiras campeão brasileiro, isso tudo ajudou, claro, né? E, acima de tudo, a vontade dele de vir, O Felipe não precisa provar nada pra ninguém, mas ele é um cara que adora desafio. Então esse desafio vai mover ele muito para ele mostrar realmente aquilo que ele... daquelas historinhas lá da Copa e tudo, né? De mostrar a capacidade que ele tem. Repito, ele não precisa mostrar isso, por isso que ele está no Palmeiras, né? Ele está no Palmeiras por mérito dele. E ele tem isso com um orgulho muito forte de estar no Palmeiras. Em que pesa os 12 anos de Europa, ele tem um orgulho muito forte, ele fala todo dia, ele demonstra a alegria dele de estar ali no Palmeiras com os companheiros que ele tem hoje, com a estrutura que ele tem hoje. E ele foi fundamental em entender isso aí, querer vir mesmo. E foi rápido? Foi jogo rápido? Assim, com o Felipe sim, mas tinha a Inter, tinha situações que tinham que ser resolvidas do Felipe com a Inter, da Inter entender que ele queria novamente voltar para o país dele. Ele estava jogando. Eu repito, uma semana antes eu vi jogando titular lá, né? Então, assim, ele foi fundamental e as coisas aconteceram muito bem. Eu acho que o caminho, o início, então, tá muito bom, principalmente pela bola que o Felipe está jogando. Principalmente. Já disse isso a ele, vai conquistar o respeito das pessoas no trabalho. E no trabalho ele está conquistando e está acabando com muita coisa que ninguém nem sabia quem era direito Felipe Melo, não conhecia a personalidade dele,
mas hoje está respeitando ele, porque ele está se doando, ele está se entregando. Como que é o elenco com ele? Ele já é o líder natural? O Felipe, ele tem uma liderança natural. Eu acho que o elenco do Palmeiras, aí eu posso falar de todos, né? Como o Felipe disse, é uma família, né? E todos se dão muito bem. Ele foi recebido de braços abertos. Ele, o Michel, o Veiga, o Johan, todos que vieram agora, né? O Antônio Carlos, todos que vieram agora, o William, que trabalhou comigo no Cruzeiro, chegou agora, está encantado. Eu acho que todos estão agora, eles se abraçaram muito forte, o Felipe, e ele também abraça muito forte, né? Ele protege, né? Dentro de campo, fora de campo. Então acho que deu um casamento muito bom e acho que tá bom para todo mundo, e o nosso grupo também está muito feliz com a presença dele e de todos que vieram agora. Quando você vai contratar alguém, você liga primeiro pro jogador, você liga pro empresário, você liga pro presidente, aquele jogador que você tem amizade, você liga direto ou não? Muito difícil, né? Eles têm os representantes, né? A gente tem que respeitar essa ordem aí. Se você perder um pouquinho dessa ordem aí, talvez você possa até perder o negócio. Mas não tenha dúvida que nunca contratei um jogador sem falar com ele antes. Falo com o empresário, resolve, você tem que resolver, mas espera aí que eu preciso conversar com o jogador. E vou te falar que já deixei, não vou citar nome, de trazer jogadores para cá, para o Cruzeiro, para o América, porque não senti firmeza na fala dele, mesmo com o negócio bem encaminhado. A gente tem que sentir uma doação maior. Sente firmeza no seu projeto. Você acha que o cara não está preparado para aquilo? Eu acho que treme? Não. Pipoca? Não, de jeito nenhum, mas de entender o projeto, né? De entender. Você precisa buscar aquilo, você precisa buscar o quê? Doação, você precisa buscar entender, ó, aqui é isso, aquilo e tal. Se você não sentir que a pessoa entendeu aquilo, não tem sentido, né? Então... Ô Alexandre, você é aquilo que eu falei no começo, você é um tsunami, né? Você na hora de contratar, você é um cara muito agressivo. Parece que você Mas não é o meu forte. Mas você não tem muita firula, parece que você vai direto e contrata. E a última contratação, a que deu uma polêmica incrível, foi a do Borja. E ó, nesse quesito eu te defendi, porque você entrou no nosso programa no Fox Sports Radio, eu perguntei, pô, Alexandre, até porque eu tinha encontrado o Borja no Rio de Janeiro sem querer, no jogo lá do Brasil e Colômbia, e perguntei pra ele, pro Borja, você quer jogar no Palmeiras? Ele falou, sim, ele abriu um sorriso de orelha a orelha. Aí você entrou no nosso programa 2 dias depois e falou o seguinte, olha, o Palmeiras não vai contratar, e bibibi, bababá. Aí na última frase, que as pessoas falam, pô, o Alexandre Matos está mentindo. Eu falei, não, agora tem que ser honesto. O Alexandre Matos não mentiu. A última frase que as pessoas não dão a devida importância, você falou, a não ser que o presidente do Atlético Nacional mude a conversa. Nessa conversa que tá, ele não vem. Conta como é que foi a contratação do Borja. Não, Borja, assim, é aquilo que eu disse. A conversa, conversei com o presidente do Atlético Nacional